Oi, pessoal, vamos retornar. Agora, as adrenais, ou também chamadas de suprarrenais. As adrenais ou suprarrenais, que ficam no polo superior de cada um dos rins. Elas têm um córtex, olha só, córtex e medula. Lembra? Sempre os órgãos, ou geralmente algumas glândulas, elas sempre vão ter, inclusive o ovário, né? Um córtex, que é mais externo, e a medula interna. A suprarrenal, assim como a hipófise, ela também tem origem embrionária dupla, certo? O córtex é de origem mesodérmica, é o terceiro tecido embrionário que vai aparecer. O primeiro aparece, né? Ectoderma, endoderma, o terceiro, o último que aparece é o mesoderma, que vai dar origem a conjuntivo, a músculo, a osso, a sangue, certo? Então, o córtex é de origem mesodérmica e a medula, que é o pretinho aqui, é de origem neuroectodérmica, né, que é de crista neural. Então, também a suprarrenal é constituída por células dispostas em cordões, são cordões celulares também, daqui a pouco vai ter um zoom maior, cercado por capilares sanguíneos fenestrados também, onde o hormônio vai entrar com facilidade, né, nesses vasos sanguíneos. A suprarrenal, ela tem uma cápsula, que a gente consegue ver nessa foto, de tecido conjuntivo denso, e o estroma, que é o corpo do órgão, ele vai ser rico em fibra reticular, que é o colágeno tipo 3. É o colágeno que vai formar, são as fibras reticulares, colágeno tipo 3, que formam como se fosse uma rede de sustentação para as células, certo? Bom, adrenais suprarrenais, elas vão receber várias artérias que vão formar um plexo subcapsular, que a gente chama. Aqui é o desenho da suprarrenal. Aqui em bege está a cápsula de conjuntivo e aqui em azul, olha só, essa região aqui, até o verdinho, ó, do verde, roxo e esse azul, é o córtex. E essa região marronzinha aqui interna é a medula, certo? Junto com essa a veia da suprarrenal. Então, recebem várias artérias, a suprarrenal recebe várias artérias, vai formar esse plexo subcapsular que envia ramos para o córtex e para a medula, certo? O capilar é do tipo sinusoide, então é aquele capilar fenestrado, onde até em algumas regiões vão faltar também lâmina basal, é o tipo de capilar mais permissivo, certo? No caso da zona cortical, o córtex pode ser dividido em 3 camadas. Tem uma zona mais externa, que é a zona glomerulosa, olha só aqui, nomezinho, zona glomerulosa, que é formada por células piramidais ou colunares, organizadas em cordões ou em arcos, a gente vai ver já já o corte histológico. Tem a zona fasciculada, que é a maior, onde as células são em cordõezinhos retos e regulares, tá vendo? As células em cordões retos. E tem a zona reticulada, que são cordões irregulares de células. Então, todas essas células vão produzir hormônios que vão cair, vão ser jogados dentro desses vasos sinusoides. Olha só, aqui a gente tem a região aqui cortical, córtex, córtex e a região medular. Região cortical dividida em glomerulosa, olha as células em arco, na região da glomerulosa, aqui em cima é a cápsula de tecido conjuntivo. A zona fasciculada, que são cordões mais retos, cordões celulares, e a zona reticulada, que são esses cordões mais irregulares, certo? E a região da medular. A medular também são cordões mais irregulares de células, certo, gente? No córtex, o que vai ser produzido na suprarrenal? Hormônios do tipo esteroide. Então, são hormônios de natureza lipídica, diferente dos hormônios da hipófise, tanto da adeno quanto da neurohipófise, que são hormônios peptídicos, são hormônios à base de proteínas. Esses hormônios produzidos na suprarrenal, eles são do tipo esteroides, eles são de natureza lipídica. Eles entram até mais rápido na célula, certo? São hormônios de ação rápida, porque como é lipídio, ele atravessa rápido a membrana plasmática. São 3 tipos de hormônios.
tem os glicocorticoides, como a cortisona e o cortisol, e os mineralocorticoides, como a aldosterona, e também andrógenos, certo? Hormônios andrógenos. Na medula da suprarrenal vão ser secretadas catecolaminas, que são duas, epinefrina e a norepinefrina, certo? Cortisol é um hormônio conhecido por ser o hormônio do estresse. Quando a gente está estressado, às vezes seu coração acelera, sua pupila dilata, você fica mais alerta. Esse é uma consequência da ação do cortisol. Teu cortisol aumenta. Bom, ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans já fazem parte do pâncreas, olha só. São micro-órgãos endócrinos localizados no pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, ela é tanto exócrina, que é a principal, na verdade, a maior parte do pâncreas é exócrino, que vai produzir vai produzir secreções que vão auxiliar a amilase e lipase, auxiliam principalmente na digestão de lipídios e também de carboidratos. E no meio da região exócrina, a gente vai ter umas ilhotas mais clarinhas, que são as regiões endócrinas, por isso chamadas de ilhotas de Langerhans. Então, são constituídas por células poligonais ou arredondadas, dispostas também em cordões, envolvidas por uma abundante rede de vasos sanguíneos, certo? Elas, pessoal, assim como as células lá da hipófise, a gente também vai classificar elas numa coloração básica histológica em células acidófilas, células A, ou basófilas, células beta. As acidófilas, olha só, são esses roxinhos um pouco mais claros, e as células B, as células beta, são esses mais para azul, tá vendo? Achava-se antigamente que eram só dois tipos de células, mas hoje em dia a imunohistoquímica, que é uma técnica muito mais específica que os anticorpos, distingue os 5 tipos celulares no pâncreas, né, nas ilhotas de Langerhans. Primeiro, células beta, que compreendem 70% das células das ilhotas, elas vão produzir a insulina, então é o hormônio mais conhecido, né, que o pâncreas produz. Tem o glucagon, que é produzido pelas células A, pelas células alfa, 20% da ilhota de Langerhans, das ilhotas pancreáticas são de células alfa, e tem essas células, esses tipos celulares que foram descritos, não, assim, mais recente, depois das células alfa e beta, né? A somatostatina, as células delta, que secretam somatostatina, cerca de 5%, e o restante, a minoria, são as células PP, de polipeptídeo pancreático, e células epsilon, produtoras de um hormônio chamado de grelina. Bom, e por último aqui a gente tem a tireoide, pessoal. A tireoide, diferente das outras glândulas que a gente viu, ela não é cordonal, ela não é cordãozinho de célula. Ela vai ser formada por folículos. Olha só, a tireoide é composta de milhares de folículos tireoidianos, tá vendo? Esses são os folículos. Meu Deus, o que houve? Eu parou de compartilhar do nada. Peraí. Vamos lá botar de novo o laser. Então, a parede desses folículos é de um epitélio simples cúbico, então uma célula epitelial, e essas células são chamadas de tireócitos. Deixa eu ver se tem, ó, no próximo slide tem maior, olha que bonitinho. Aqui, esse aqui é o folículo tireoidiano, esse é o epitélio cúbico simples, que vai ficar ao redor dessa substância rosa que vocês estão vendo aqui, que a gente vai chamar de coloide, certo? A cavidade dos folículos contém uma substância gelatinosa chamada de coloide. É a partir desse coloide que o tireócito vai fabricar os hormônios T3 e T4 da tireoide, certo? Então, a tireoide, ela está situada, peraí que ele fez barulho, eu não quero que ele pare de gravar.
Certo. Então, a tireoide, ela fica na região cervical anterior à laringe, pessoal. Ela é aqui, na região da... Ela fica abraçada numa cartilagem da laringe chamada de cartilagem tireoide, certo? E a tireoide é constituída de dois lóbulos unidos por um istmo. Essa é a vista ventral, vista dorsal, como se a pessoa estivesse de costas, certo? Aqui, na tireoide, na porção dorsal da tireoide, a gente vai ter são dois pares, né, de paratireoides, são glândulas diferentes, que a gente vai mostrar na próxima. Olha só, aqui são os tireócitos, que é o epitélio cúbico simples, que vai pegar o coloide e fabricar o T3, T4 a partir desse coloide, e existe uma célula que internamente, pessoal, nesse intertício aqui, que vai fazer, que é a chamada de célula parafolicular ou célula C. Olha só, pode fazer parte do epitélio folicular ou formar grupamentos isolados entre os folículos tireoidianos. Essas células vão produzir um hormônio chamado de calcitonina. A calcitonina, ela vai atuar lá no osteoclasto do tecido ósseo, que a gente já viu, inibindo a atividade dele. Então, vai inibir a reabsorção óssea, certo? Diminuindo o cálcio no sangue. Ele vai contrapor, a calcitonina contrapõe o hormônio produzido pela paratireoide, paratormônio, que vai fazer o contrário. Ele vai aumentar a atividade do osteoclasto. Mas vamos ver aqui, ó, paratireoide. São 4 pequenas glândulas localizadas nos polos superiores e inferiores da face dorsal da tireoide. O parênquima da paratireoide, olha só como é diferente. Aqui a gente tem os folículos tireoidianos, certo? Aqui já é a paratireoide, pessoal. O parênquima da tireoide, ou seja, o corpo mesmo da paratireoide, é formada por células epiteliais dispostas em cordões. Então, também é uma glândula endócrina cordonal, separados por vasos sanguíneos. Há 2 tipos de células na paratireoide. As principais, que vão produzir o paratormônio, e as oxifílicas, que ainda tem função desconhecida, mas provavelmente, assim, essas células, existem algumas células nas glândulas endócrinas que são células de suporte, que dão suporte para as células secretórias, né? O hormônio da paratireoide, ou paratormônio, é uma proteína que se liga a receptores em osteoblastos e também aumenta a atividade do osteoclasto. E é isso. Vamos ver uma prática, vamos ver a prática de endócrina. Olha só, isso aqui é a pituitária ou suprarrenal, ou pituitária ou hipófise, Luca. Então, aqui a gente tem, olha só, neurohipófise, adenohipófise, bem grandona, tá vendo? A adenihipófise, ela vai ser cheia de células glandulares, endócrinas. Já a neurohipófise, essa pequenininha aqui, a gente vai ver final de axônio hipotalâmico, certo? Então, aqui, ó, a hipófise anterior, que inclui a adenohipófise, né? Vamos ver aqui. Olha só que legal. Aqui a gente tem as células acidófilas. Olha só. Ai, tá em inglês, calma aí. Deixa eu botar em português. Pronto. Tem as células, essas daqui, mais rosinhas, né? Acidófilas, coloração vermelho-rosada. Aqui, nesse tipo de... O que dá para ver nessa coloração, que se sabe que são células somatotrópicas ou mamotrópicas. As somatotrópicas, elas vão produzir o GH e as mamotrópicas, os lactotróficos, certo? A prolactina, ó, Luca. A prolactina. Com imunohistoquímica dá para diferenciar essas duas, né? Esses 2 tipos celulares. Bom, as basófilas, coloração, vamos pegar a basófila aqui, que ali tá, olha só essas basófilas, como tão bonitas, que são essas roxo escuras, certo? Azul púrpura. Aí vai ter os outros 3 tipos, corticotrópicas, que produz o ACTH,
tireotrófos, que vai produzir o TSH, que vai agir lá na tireoide, e os gonadotrófos, que vai produzir o FSH e o LH, certo? São esse tipo basófilo. Com a imunohistoquímica dá para saber que tipo é qual, porque aqui pela coloração, como é mais basofílico, dá para dizer que é um desses três, certo? E o acidofílico dá para dizer que é uma dessas duas células. E existem as cromofobas, aquela que tem fobia de corante. Olha só, aqui tem várias. Não está corado nem de rosa e nem de roxo. Cromófobas, ó, se coram mal com HE, não secretam hormônios, são provavelmente células de suporte, certo? Aqui a gente vê bastante vaso sanguíneo, ó, capilares sinusoides, bora ver aqui. Olha que bonitinho. Os hormônios, pessoal, eles têm que entrar rapidamente na corrente sanguínea. Ó, aqui tem bastante célula acidófila, ó, basófila aqui, mas tem muita célula também cromófoba. Cromófoba de fobia, não gosta de coloração. Cromófila, que é acidófila, basófila, filia, que gosta, que sente atração, certo? Pela coloração. Olha quanto capilar sinusoide aqui. Capilar. Muito bonitinho. Olha que lindo esse daqui. Bem longitudinal o corte, tá vendo? Certo. Bons, ó. A para intermédia. Para intermédia é uma porção que vai ficar entre a neurohipófise, que é essa de cima, e a adenohipófise aqui, certo? Ela faz parte da adenohipófise, mas ela não tem. Contém numerosos cistos cheios de colóide, cistos de Rattke. São originários embrionários dessa, dessa glândula, né? Bom, aqui está a neuro, pessoal, a pituitária posterior, porque a adeno é conhecida como pituitária anterior, agora a neuro é a pituitária posterior. O que a gente vai ver aqui não vão ser células, cordõezinhos celulares, certo? Como a gente vê na adenohipófise, ó, quanta célula endócrina. Na neurohipófise, o que a gente vai ver são cordões celulares, também vai ter vaso sanguíneo, porque, olha só, a gente vai ter uns corpos de Hering aqui. Aqui está corpos de Arenque, mas não é Arenque, é Hering, com 2 R's. Aqui um corpo de Hering, dá vontade de falar Hering, mas é Hering, com 2. Ó, aqui, pronto. Esse aqui são os corpos de Hering, que é dilatações de axônios preenchidos por vesículas de neurosecreção. Os neurônios hipotalâmicos vão produzir neurohormônios que vão ficar armazenados aqui no finalzinho do axônio. Quando necessário, libera e eles caem direto nos vasos sanguíneos, certo? Cadê aquele vaso tão bonito? Ó, aqui tem um pequenininho. Vamos ver se tem mais. Ó, aqui os hormônios da pituitária, bora ver esse. Olha que legal. Certo, coloração de Azan intensifica a diferença entre as células acidófilas, basófilas e cromófobas. Legal. Pituitária anterior, que inclui a adenipófise, certo? Vai ter 3 divisões. A parte distales, que compreende a maior parte da adenipófise. Vamos ver as células que se coram. Ó, que legal. As acidófilas são acidófilas manchadas de vermelho escuro, então, esse vermelho vinho, né, parece assim, e as basófilas, essa azulzona. E aí vai ter as cromófobas. Olha como a cromófoba é diferente dessa basófila, né? Então, novamente, ó, as acidófilas vão ser as produtoras, né, ou do GH ou da prolactina, e as basófilas, que são essas azul escuro, né, vão ser as produtoras do ACTH, TSH, FSH ou LH, uma delas. E cromófobas não secretam hormônios. Vamos ver os capilares sinusoides. Aqui, ó.
bem bonito. Tem bastante, ó. Capilar sinusoide. Relembrando, olha só, ó, aqui tá, parece que tá faltando mesmo. Capilar sinusoide, pessoal, é aquele capilar fenestrado, ou seja, que tem os orifícios nas células endoteliais e a membrana basal falta em alguns momentos, ela é descontínua. Então, é um vaso bastante permissivo de entrada e saída de substância, certo? Aqui no caso vai entrar o hormônio bem rápido. Parto uberalis não está mostrado. Para intermédia, certo? São os coloides que são formados a partir da formação embrionária da hipófise pituitária posterior, que é a neurohipófise. Bonita. Bora ver. São axônios hipotalâmicos que vão liberar hormônios nos capilares da pars nervosa, aqui um capilar. Pituicítos, a maioria dos núcleos pertence a essas células da glia, então são células nervosas, denominadas de pituicítos. E tem os corpos de Erving, que aqui está de arenque de novo. Olha só que lindo. Final de axônio, cheio de hormônio, certo? Ó, aqui um capilar. Ó, dilatações, os corpos de Erving são dilatações de axônios preenchidos por vesículas de neurosecreção. Vamos ver outro aqui, ó. Bonito. E o terceiro também lindo aqui, certo? Tireoide, bora ver a tireoide linda. Tireoide. Ó, a gente vai ver os folículos tireoidianos. Ó, a glândula tireoide é uma glândula endócrina bilobada. Sua peculiaridade é que ela armazena seus hormônios ligados a um reservatório extracelular de proteína, coloide. A partir do coloide. Nossa, esse coloide tá. A partir do coloide é que a célula, o tireócito, vai capturar esse coloide e fabricar o T3 e T4, certo? Cápsula de tecido conjuntivo, certo? A suprarrenal também, eu não sei se ela tem aí, mas a suprarrenal também vai ter essa cápsula de conjuntivo, acho que eu falei. Cápsula de tecido conjuntivo, trabéculas. Tá, trabéculas, esse tecido conjuntivo vai dividir a tireoide e, ó, delinear parcialmente os lóbulos. Então, isso aqui a gente não vai ver. Parênquima, vamos ver os folículos. Folículos da tireoide, olha que bonito. Folículos esféricos de tamanho variado, varia de 50 a 500 micrômetros. 0,5 milímetros, o 500 micrômetros, certo? Olha que lindo esse folículo ovariano. Folículo da tireoide, folículo. Essa é uma glândula endócrina folicular, né? Aqui a gente tem um epitélio cúbico simples, esse coloide ficou meio sugado. Aqui ele fala, olha só, pessoal, o coloide é composto principalmente pela proteína tireoglobulina e os hormônios tireoidianos ligados. Aqui dentro também vai ter iodo, pessoal, vai acontecer a iodinização da tireoglobulina para a fabricação de T3 e T4, certo? Células foliculares são os tireócitos. Ai, que linda essa imagem. Olha isso. Isso aqui é conjuntivo. Ó. Isso aqui é os tireócitos lindo, formando. Os folículos são revestidos por um epitélio simples, cúbico ou colunar. Mais para cúbico, certo? Quase sempre. Secretam hormônios tireoidianos quando ativos. O câncer de tireoide, pessoal, ele geralmente ele é derivado dos tireócitos, mas graças a Deus é um tumor bastante tratável. Geralmente a terapêutica é tirar a tireoide, mas existem remédios, né, que a pessoa fica tomando remédio o resto da vida, mas graças a Deus fica sem o câncer, né? Mas a terapia é tirar a tireoide. Certo. E os capilares? Bora ver os capilares. Olha que lindos os capilares aqui. Também o hormônio tireoidiano vai ser fabricado e jogado dentro dos capilares sanguíneos.
Células parafoliculares, produtoras da calcitonina. Olha que bonitinha. Uma aí, vamos ver a segunda. Certo. Pequenas quantidades de células maiores localizadas na periferia dos folículos, que secreta calcitonina. Eu falei calcitonina mesmo, né? Se coram mal em HE, dificultando a identificação. Ainda bem que tem a setinha dos amigos. Eu falei calcitonina, agora eu estou na dúvida. Aqui, paratireoide. Paratireoide, olha só. Ah, pensei que ia ter uma tireoide perto. As glândulas paratireoides vão produzir. Deixa eu ver se dá para ver. Olha só como as células são bem diferentes. São cordonais. Olha só. É um cordãozinho de células. Elas vão produzir o paratormônio ou aquele chama de hormônio da paratireoide, que vai ter um papel diferente da calcitonina, certo? Isso. Estimula a liberação de cálcio porque aumenta a atividade dos osteoclastos. Estroma, então vai ter uma cápsula também de conjuntivo. Tem até um tecido adiposo aqui em volta, né, gente? Então, cápsula de conjuntivo, trabelos. Parênquima são as células, a principal porção celular aqui, que vão secretar. Eu não entrei nisso, eu nem vou falar, certo? São as células produtoras. Célula adiposa. Ah, tá. Olha, tem bastante tecido adiposo nessa paratireoide. Aumenta com a idade, verdade. Isso também acontece com o timo, que é um órgão linfático de maturação. Ai, a gente ainda não falou disso. A gente vai falar na próxima aula. O parênquima do timo também vai ser vai ser substituído por tecido adiposo, pessoal. Quanto mais velha a pessoa, mais tecido adiposo ao invés de parênquima, certo? Do órgão. Mas isso acontece com a idade, é normal. Certo. Tireoide, paratireoide, timo. Por que ele está mostrando? Ah, tá. Esse espécime é incomum, porque a tireoide, a paratireoide e o timo não conseguiram migrar para os seus locais adotados, adequados durante o desenvolvimento embrionário. Que loucura! Esse aqui é o timo, a gente vai ver. O timo, pessoal, olha que louco, que maneiro. O timo é um órgão linfóide, cheio de linfócito T, certo? Principalmente. Nossa. Porque, gente, o linfócito B, ele já sai da medula prontinho para agir. Mas o T precisa amadurecer no timo. Então, aqui a gente tem um monte. Deixa eu ver se ele fala aqui, ó. Timo, só fala aqui, ó. Timo, que é esse cara aqui. Composto por um grande número de linfócitos compactados. A gente vai ter aula de timo. Vamos ver paratireoide, corpo da paratireoide. Olha só que legal, no meio da que é a tireoide, ó, tireoide, paratireoide, ó, um timo aqui. Que louco. Porque o timo é aqui no mediastino, mais ou menos, ó. A tireoide é aqui, né? E a paratireoide é dorsal. Nesse espécime, ele não fala, deixa eu ver de que é. Ele não fala se é de rato, se é de humano, mas foi um desenvolvimento embrionário aqui que deu errado, não separou essas glândulas, certo? Suprarrenal é legal. Olha só, as suprarrenais produzem uma variedade de hormônios que ajudam a regular o metabolismo, a pressão, a resposta ao estresse e outras funções essenciais. Ó, a suprarrenal é bem legal. Aqui dá para a gente ver córtex, região cortical, região medular, cápsula. Bora ver. Cápsula de tecido conjuntivo, ó, envolto por uma fina camada de tecido conjuntivo. Vamos para cá. Ó. Nossa, então, não achei tão fina, não. Bom, parênquima. Aí vai ter o córtex.
Ó, a região cortical, que linda. Aí, nessa região cortical, vai ter a zona glomerulosa, que vão ser arcos de célula, certo? Região glomerulosa, ó, zona externa, de 15% vão secretar principalmente aldosterona. Esse hormônio, pessoal, ele vai participar de uma via de sinalização junto com a renina, que vai ser produzida no rim. Essa via de sinalização que a gente chama de renina, angiotensina, aldosterona, elas vão atuar aumentando pressão arterial, aumentando a pressão arterial, certo? Certo, muito legal. Sim, e são glândulas de secreção mais lipídica, certo? Esteroides. Zona fasciculada. Essa zona mediana aqui, ó, ela corresponde à maior parte uma grande parte, ó, zona média, 80%. São cordões verticais de 2 células de largura. Vão secretar principalmente cortisol. As células têm um núcleo central, não, tem um núcleo central, citoplasma cheio de gotículas lipídicas. Ele diz que é aspecto espumoso, tá vendo? Espumoso. Olha um capilarzinho aqui, que bonitinho. Vários aqui. Então, são cordões mais retos, né? E a zona reticular, que é uma zona mais interna, já quase na medula ali, ó, pessoal. Zona interna, 7%, fileiras anastomosadas, unicelulares. Ó, aqui tem uma junção. Vão produzir hormônios andrógenos, ó, precursores da testosterona. Possui um núcleo também central, citoplasma mais eosinofílico, mais rosado, tá vendo? Certo. E olhos capilares sinusoides, também de entrada rápida, certo? Olha que legal. E aqui a zona medular. Olha a zona medular. Zona medular. Lembra, a medula, pessoal, ela vai ter origem de neuroectoderma, de crista neural. Então, olha só, vão ter células ganglionares. Nossa. Células ganglionares simpáticas, que é do sistema nervoso autônomo, faz parte do sistema nervoso periférico. E tem as células cromafins. Então, tem as células exócrinas mesmo, ó. Neurônios. Nossa, que maneiro. São neurônios simpáticos pós-ganglionares, sistema nervoso autônomo, modificados, que secretam catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. Não sei se vocês já tiveram a fisiologia, vocês vão ter nos próximos períodos, aí vocês vão entender a função de todos esses hormônios. Importantíssimos. Esses hormônios são hormônios de entrada rápida no sangue e de ação rápida também. E aqui muitos vasos medulares. Nossa, temos bem grandes veias que drenam o órgão. Bora ver se dá para ver túnica. Aqui. Não. Tá. Ilhotas pancreáticas. Ah, legal, vamos ver. Ó, ilhotas pancreáticas são ilhas de células endócrinas localizadas dentro do pâncreas exócrino, certo? O pâncreas ele é uma glândula exócrina e endócrina. A porção exócrina do pâncreas a gente viu em digestório, certo? Em epitelial e digestório também. Aqui já dá para a gente ver umas ilhotas, ó, gente. Grande parte do pâncreas, se vocês olharem, é roxo, mas tem uns pontinhos mais claros, tá vendo? Todos esses são as ilhotas. Vamos focar aqui numa ilhota. Ó, tem um vaso gigante aqui. Então, essas ilhas, olha só. Aqui ele fala de novo, ó. O pâncreas é uma glândula mista, exócrina e endócrina. A maior parte do pâncreas, 95%, é composto pelas exócrinas, que vão secretar enzimas digestivas no duodeno, principalmente lipase e amilase, que vão
fazer a digestão de lipídios e amilase de carboidratos. Espalhados por todo o pâncreas, encontra-se um aglomerado de algumas células que se formam nessas. São algumas ilhas que se formam com milhares de células, certo? Essas ilhas a gente chama de ilhotas de Langerhans. Cadê? Aqui, ilhotas de Langerhans. Ele fala essas ilhas de células endócrinas. Ó, aqui está mostrando, isso aqui está bem bonita, bora ver. Ó, essas ilhas de células endócrinas, olha a vascularização aqui, gente. Olha só, aqui a secreção exócrina do pâncreas vai sair via ducto pancreático para o duodeno. Por quê? Glândula exócrina sai por ducto pancreático. Já a porção endócrina não tem ducto, vai ser jogado dentro do vaso sanguíneo, certo? Então, aqui ele mostra várias ilhotas de Langerhans 1. Ai, que linda essa. Cheio de capilar, gente. Esses capilares também são fenestrados, aí tem vários. Aqui fala, as células endócrinas, né, essas ilhotas de Langerhans são formadas por essas células em cordões irregulares, mas também são cordões, certo? Nessa coloração, a gente nem vê tanto células acidófilas e beta. Aqui tá umas mais vermelhinhas, assim, umas mais claras. A porção exócrina que dá para diferenciar bem. Mas, vamos ver se tem outro corante que dá para ver. Num HE, ou num outro tipo de corante, vamos ver aqui, blá, blá. Nossa, aqui dá para ver melhor, hein? Olha que lindo. Nossa Senhora. Ó, mas não dá para ver a diferenciação de células alfa, beta, né? Mas, bora ver. Olha que coisa mais linda. Esse corante deixa mais claro. Não falo. Vamos ver o nome do corante. Acho que é HE. Se esse HE é o outro aqui, ó. Pra gente ver. Langerhans 3. Olha que lindo. Olha os capilares. Langerhans 4, pequeno. Nossa, realmente é pequeno. As células endócrinas, bora aqui. Ocorrem em cordões irregulares. Olha só, esse exemplo contém um excelente exemplo de um gânglio parasimpático, que é um gânglio motor. Nossa, que lindo! Gente do céu, gânglio, a gente teve aula no tecido nervoso. O gânglio, pessoal, o gânglio nervoso, ele é um conjunto de neurônios do sistema nervoso periféricos que é encapsulado no tecido conjuntivo. Ó, cápsulas de tecido conjuntivo. Esse é do sistema nervoso autônomo, que é um gânglio que não é sensorial, ele é do sistema nervoso autônomo. Seria ele a função sai dele em direção ao órgão, né? Veio do sistema nervoso central para ele em direção ao órgão. Ele fala aqui, ó, o gânglio parasimpático pode ser confundido com pequenas ilhotas em baixa ampliação. Se a gente olhar de longe, ó, parece mesmo, né? Uma ilhota de Langerhans. Quando a gente chega mais perto, é que a gente vê os neurônios, o tamanho desse núcleo. Isso aqui é um neurônio. No entanto, em maior ampliação, a estrutura típica de um gânglio automaticamente fica evidente. Então, gente, esse é o corpo do neurônio e esse é o núcleo do neurônio. Neurônios, geralmente, lá os gânglios nervosos do intestino, os neurônios costumam ser multipolares. Esse aqui, eu confesso que parece pseudonipolar, mas eu não tenho certeza. Certo? Mas tá lindo. Vamos ver se aldeído fucsina. Qual a diferença? Ah, nossa, as ilhotas ficam roxinhas, né? Bora ver. É. Tá. Vamos ver só mais um.
mancha de Gomori. Tá, 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 tá. Ah, olha só, olha que legal, aqui dá para ver. Olha só, a coloração de Gomori foi uma técnica histoquímica primitiva que se usava para distinguir células alfa e células beta. As células beta que produzem insulina e as células alfa que produzem o glucagon. Ó, células beta secretam são as mais comuns, são essas seriam as, as basófilas, né, essas mais clarinhas, e as alfa de acidófila, que são essas rosinhas aqui. As alfas secretam glucagon e as basófilas insulina. No início achava-se que eram esses dois tipos de células que existiam, mas depois, com técnicas mais aprimoradas de imunohistoquímica, se descobriu que eram mais tipos celulares, certo? Eram 5 tipos celulares. Olha só, ele fala aqui, ó, os outros tipos de células das ilhotas não podem ser identificados. Olha só, que interessante. Hoje, essa técnica é principalmente de interesse histórico, devido à disponibilidade atualmente de anticorpos específicos para insulina e glucagon para a imunohistoquímica, que aí, com uma imunohistoquímica, dá para diferenciar especificamente qual é a célula A, qual é a célula B, qual é a célula delta, a PP e a epsilon, que ele não colocou aqui, certo? Então, gente, eu acho que esse foi o último. Certo, esse foi nossa penúltima aula. Então, vou gravar nossa última aula e é isso, que vai ser sistema linfático. Então, felicidades.